Oi, Ana, você está me ouvindo? Bom dia, Gisele. Oi, Vivi, tô te ouvindo sim. Já Tá. passei. Bom dia, meninas. Bom dia, Gi. Só para falar que eu já te passei o roxo. Gi, tive um problema aqui do carro, tá? Então eu não vou conseguir participar. Acho que talvez eu entre no meio. Depois eu explico melhor. Mas tá tudo ok, tá, Vivi? Acho que daqui a pouco também o Tá pessoal bem. entra. E aí, aí eu acho que assim, você tá com roxo, né? Então, conforme a pessoa vai entrando, só tem que liberar só. Sim, sim. Vou esperar mais um pouquinho. Vamos ver quem aparece mais. São 9h07. Oi, bom Esperar até dia. 9h10, né? Bom Tudo dia, bom, Gi. José? Bem, Eu vou Friozinho? até só rapidinho, eu vou até deixar ligado, Vivi. Qualquer coisa eu entro no meio. Que nem eu te falei, tô tentando resolver as coisas aqui. Mas eu vou Ah, deixar aqui o meu ligado também, tá? Mas por precaução também eu deixei você como host. não, tá bom, Ana. Resolve aí. Tá, obrigada, viu, Fica meninas? na paz aí. Você é de São Paulo, Gisele? não, sou do Triângulo Mineiro. Ah, tá. E tá frio aí? Tá, né, sim, não muito. Tá uns 16, 17 graus. Tá bom. Achei que você fosse de São Paulo, não sei por quê. Esperar mais um pouquinho, vamos ver quem aparece. Ah, a Viviane entrou. Bom dia. Oi, Bom bom dia. dia. Oi, Viviane. Tudo bem? Bem, e vocês? Tudo bem. Bem, Marcélia chegando. A Cláudia também chegou. A Ana Paula hoje não vai conseguir. Ela teve um problema com o carro dela agora, minutos antes da reunião. Bom Aí tá dia, resolvendo lá. Oi, Célia, bom dia. bom dia, bom dia. Que Tudo alegria estar com bem? vocês. Ah, muito bom te ver, Célia. Deixa eu ver aqui mais. Quem está entrando aqui mais? É isso. Bom, gente, podemos? O que que vocês acham? Podemos começar? São 9h10, né? A gente esperou aí uns 10 minutinhos. Aí podemos começar aí lentamente. Esse livro, né, já passamos aqui mais da metade. E como está sendo para vocês? Estão levando para a vida? Muito, muito. Eu adoro os comentários de vocês, a Viviane Feitosa, né? Muito, o jeito dela colocar, eu acho sensacional.
E eu acho interessante que quando a gente vai lendo esse livro, a gente só fica assim, né? É verdade, é verdade. Porque mexe muito, né, com a nosso dia a dia, né? Eu acho lindo isso, mexer no que eu sou agora, né? Isso é bom mesmo, né? Sai da teoria e a gente leva para a vida mesmo, né? Acho que é quando, não só um livro, mas ou é um filme, um curso, uma aula, o próprio processo de terapia, né? Você sai do lugar ali só de observador e você entra como participante mesmo, né? Dando movimento. E o livro, acho que ele faz isso, né? Ele mexe, ele mexe com a gente. Não tem jeito, né? Então vamos lá, né, gente? Hoje, então, é a página 209, sobre autoafirmação e autoaceitação, né? E aí onde ele diz que autoafirmação não e autoaceitação sim. Até enquanto eu lia, né, me lembrou muito sobre a terapia de aceitação e compromisso, né? A ACT, ela, ela aborda muito sobre, né, a aceitação e tem alguns mitos, né, de quando falamos sobre vamos aceitar, vamos trabalhar a aceitação. E a maioria, né, a grande maioria das pessoas, quando ouvimos ou lemos sobre aceitação, logo vem resignação, né? Eu tenho que aceitar, a vida é assim. É, eu sempre menciono aquela música, né? Da eu nasci, como é que é como é que é a música, aquele refrão? Eu nasci assim, eu não sei, eu cresci assim, eu nasci assim, Gabriela. Gabriela, E- isso não é aceitação, né? Aceitação, ele até menciona, né, aquela frase grandiosa que vários autores, uns dizem que é de Santo Agostinho, aqui ele já diz que é de um outro autor, enfim. E aí, quando falamos de aceitação, o que que vem na cabeça de vocês enquanto vocês liam e sobre a autoafirmação? Alguém quer falar alguma coisa sobre... Eu acho que a autoaceitação é aceitar o ser que a gente é no momento, com as qualidades, defeitos, é, e tá muito ligado ao mindfulness, né? A aceitação do que é no momento, no agora, e, e sim, também considerar possibilidades de mudança, de melhoria, né? Mas partindo do que é, do que está, como é. Já a autoafirmação, como ele fala, eu entendi que é algo mais artificial, no sentido da pessoa afirmar coisas sobre si que podem não ser reais ainda, mas com a intenção de acreditar que seja. Eu não sei, acho que a utilidade disso é meio limitada. Eu também vejo dessa forma, principalmente a autoafirmação. Hoje a gente vê isso muito nas redes, né? Pense positivo, né? Aquela coisa bem superficial. Pensar positivo ajuda, né? Até a terapia cognitivo comportamental, ela trabalha com a tríade, né? Como eu me vejo no mundo, como eu vejo o mundo e como eu vejo as pessoas. Então, através dessa tríade, claro, se a pessoa tem um olhar muito negativo para si, para o mundo e para as pessoas, você já fecha ali um perfil. E claro que um olhar otimista para a vida, um olhar com uma resiliência maior ajuda, mas é superficial, como você falou, né, Gisele? É uma coisa, talvez deixe de olhar para a realidade, que aí eu acho que entra a autoaceitação. Até tem um livro, acho que é da Sara, não vou lembrar o nome dela, mas é sobre aceitação radical.
que vai falar sobre mindfulness e vai falar de olhar para as coisas do jeito que elas se apresentam, né? No aqui e no agora. Por exemplo, né? A pessoa que hoje sente uma ansiedade. É olhar para essa ansiedade. Caramba, hoje eu estou me sentindo ansiosa. Isso é aceitação radical. Caramba, hoje eu não estou bem, hoje eu estou triste. Só que aí vem a mudança. Eu aceito as coisas do jeito que elas estão, mas aí eu busco alternativas. Caramba, eu estou ansiosa, o que que eu posso fazer então? Né? Eu vou dar uma caminhada, eu vou ligar para alguém, eu vou respirar, eu vou tentar descobrir que ansiedade é essa que está me visitando. No caso de tristeza também, né? Ah, eu estou me sentindo triste, o que que eu estou precisando hoje? Né? Não que a gente não possa sentir, pelo contrário, aceitação radical é isso. Eu percebo, eu sinto, eu dou nome, só que aí eu não entro nessa onda, né? Ah, eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Não. Ok, eu estou me sentindo muito para baixo. O que que eu posso fazer com isso? Então tem os opostos, né? Eu aceito para buscar uma mudança. E isso é muito legal. Que eu acho que vai ao desencontro da autoafirmação, do positivo, né? Positivismo. Uhul, né? Tá tudo muito bem, não. Ah, tá triste, mas vamos embora. Só que aí você Uhum. não busca uma saída, né? Sim. Bom Eu dia, acho, né, gente? meninas. Bom dia. Antigamente eu tinha muito foco assim no eu preciso mudar, né? Ali no foco no defeito, no que não estava bom. E também fiz terapia, tipo TCC, e eu acho que não me ajudou muito, porque não me ajudou com a autoaceitação, porque aí o meu foco continuava sendo eu preciso mudar, esse pensamento não é bom, então eu não me aceito. Aí, quando eu comecei para a linha do mindfulness, é que realmente eu comecei a me aceitar, né, ficar ok do jeito que está, e então ver o que eu posso mudar, né, e trabalhar para isso. Me ajudou demais, assim, mudar esse foco, né, do que eu tenho que ser diferente para aceitação, e depois, a Sim, partir da aceitação, ver o que dá para fazer diferente. Ô, Vivi, exatamente. e quando é a aceitação radical do outro, né? Aí eu tô falando até de casal, né? Porque, por exemplo, a aceitação radical do outro, o outro ele é assim, né? Então eu não posso mudá-lo. Isso também não é aceitação radical. Ah, ele é assim, eu não posso mudá-lo. Quando falamos de aceitação radical, é olhar para o outro do jeito que ele se apresenta. Porque nós podemos. Qual é o nosso poder, né? Que tem ao nosso alcance? É a nossa mudança individual. Agora, o outro é o outro. E E aí aí eu cabe tenho a que nós, aceitar, e aí cabe, né, cabe a aí eu nossa. agir, né? Eu agir de forma que eu aceite aquilo. Será que é mais ou menos isso? Aí você decide, né? Que aí, até falando também de novo sobre a ACT, que é a aceitação e compromisso, ela vai trabalhar aceitação radical, do jeito que eu sou, do jeito que o mundo se apresenta. Só que aí aceitar o outro vai depender dos nossos valores. Então, se eu tenho um valor, por exemplo, né, de justiça, né, esse é vou usar um exemplo real. Eu tenho um dos meus valores, até se vocês quiserem, até posso depois botar, lá tem um questionário bacana sobre valores, para a gente identificar, né, sobre os nossos valores. Se eu, vamos supor, eu encontro um parceiro e que não é um cara que não é leal, justiceiro, né, que gosta de burlar as coisas. Eu, como sou uma pessoa, eu tenho esse meu valor, que ele é forte na justiça, eu não gosto, né, da desigualdade, da injustiça, eu não gosto da injustiça. E aí, o que que vai acontecer nesse relacionamento? Vai ficar um pouco capenga. Caramba. E aí a decisão é minha. Se eu continuo com uma pessoa que vai andar um pouco na contramão. Então, assim, Perfeito. aquela pessoa que vai burlar,
Sabe aquela coisa assim, sempre vai ter um jeitinho, e aí, como eu não tenho esse valor do jeitinho, isso vai o quê? Vai criando desconfortos, desconfortos, mas a decisão é minha. A pessoa vai mudar? Pode ser que sim, mas valor, né, gente? Valor é uma coisa que não se compra. Eu sempre uso um exemplo da ética. Ou a pessoa tem ética, ou ela não tem ética. Como se ensina alguém a ser ético? Ou ela tem ou ela não tem. Então, é muita arrogância nossa de achar que, nossa, eu vou transformar o outro numa boa pessoa. Acho que é mais ou menos por aí, né? E aí volta o quê? A responsabilidade é nossa, de aceitar ou não, daquilo que incomoda, né? Não sei se eu te respondi, Cláudia, mas Sim, tá perfeito. Tá perfeito. Quando ele usa a isso. oração da serenidade aqui, é muito legal, né? Quando fala da aceitar aquilo que não posso mudar, a coragem de mudar, né? Isso aí é usado em grupo. Exatamente. Essa oração da serenidade, né, ela sim, ela diz muito, né? É aceitar, tem coisas que não tem jeito. Às vezes nós gastamos tanta energia numa tecla, né, de tentar mudar colegas, mudar o mundo, né? E aí essa mudança está na gente. Então, é olhar, aí entra a aceitação. É, simples, né? Por exemplo, a gente pode até olhar para o aspecto da natureza. Ah, tá chovendo. Vamos supor, tenha me programado hoje para um evento. Aí acordo e está chovendo. Qual vai adiantar eu ficar, nossa, tá chovendo, que saco, eu arrumei uma roupa, e a chuva, e o carro, e o tempo, e a rua. Eu vou conseguir mudar o tempo? Só porque não aconteceu do jeito que eu esperava. Tem até um lado mimado nosso, né? Esse modo criança mimada, se a gente parar para pensar, né? Quando as coisas não são. E aí vem a mudança, ok. Aí vem o pensamento, né, da aceitação. Ok, está chovendo. O que que eu posso fazer? O sofrimento ele é menor, o gasto da energia é menor. E você Perfeito. foca o quê? Naquilo que você pode fazer. Ok, está chovendo. Poxa, eu não vou poder ir com a roupa que eu esperava. Nossa, está chovendo. é, sei lá, vou pegar um táxi em vez de ir dirigindo. Enfim, é buscar saídas naquilo que você não pode mudar. Senão você fica naquele ciclo da ruminação. Está chovendo, ai, nossa, eu não vou, então a chuva, parará, nananana, e você deixa de olhar para o momento presente, do evento, de que você está ali. A chuva é um detalhe. E a gente se apega tanto a isso, né, gente? Sem Com perceber. A gente certeza. entra nessa roda da ruminação o tempo inteiro. Eu entro, né? Entro quando eu percebo, só que aí é um resgate, né? Aí eu percebo, caramba, tô entrando nessa espiral aí, deixa eu voltar. Isso eu não controlo. Vivi, lembra lá no começo que ele falando que ele tem 1,55 m, né? Sim, Aí ele falando que isso não pode mudar, né? Eu, eu vejo muito aqui no meu trabalho, eu trabalho com terapia alimentar, e a maior dificuldade porque nunca é a comida a nossa questão, né? A questão é de como eu lido com ela, né? E aí, tipo, as pessoas, porque eu tenho, sei lá, muito bumbum, ou muito isso, ou muito aquilo. Então, trabalhar essa aceitação do que é o seu corpo, né? Se eu aceitar, eu não vou fazer nada, entendeu?
Então, parte do seguinte, assim, eu não posso aceitar, eu tenho que mudar, né? Entro em processos de cirurgias para mudar tudo, mas não trabalha o interno, né, de quem realmente eu sou, né? Então, essa aceitação é fantástica, porque você passa a se olhar de uma forma mais amorosa com você, né? E lembrando, né, aceitação não é resignação, né? Ok, isso me incomoda, eu aceito, mas aí com esse olhar aí mais da autocompaixão mesmo. Aí entra também, né, a autocompaixão, como você falou, ser mais generoso, generosa com aquilo que incomoda. Caramba, isso tá me incomodando, isso tá difícil, e aí, né? Eu vou para onde? Até o exemplo que você usou da comida, né? Qual a função da comida, né, na vida? Como que eu estou lidando? Ah, fatores estressantes. Ah, eu uso a comida. Assim, né, a gente pode falar da comida, do álcool, de drogas, de compras, de sexo, né, das compulsões, como um alívio imediato das dores, né? E aí entra o processo de aceitação. Ok, eu estou usando isso para aliviar uma dor, mas vamos olhar então para essa dor, né? Sim. E o que me pegou assim mais nesses trechos do livro, né, do encontro de hoje, foi a questão da confiança, né, que eu fiquei refletindo muito, que eu acho que eu tenho tendência a ser desconfiada com as pessoas e às vezes ter dificuldade de aprofundar relacionamentos. E isso também está ligado com a aceitação, né? Porque, como diz ali o filósofo, né? Passar a gente para trás ou não é tarefa do outro. A nossa tarefa é confiar. Então a gente precisa sim ter um pouco de coragem para confiar e aceitação quando acontecer algo que a gente não espera, né? Que venha do outro, que nos machuque. Acho que isso faz parte da vida, né? Se a gente fica tentando se proteger demais, a gente não aprofunda o relacionamento, né? Então, eu fiquei pensando muito nisso, nessa questão da confiança. Essa parte me pegou também, porque principalmente quando ele diz, né? Ah, confiança, mas esse outro, né? Como você mencionou, me trair, mas aí é problema dele, né? Não é nosso. E isso ele fala um pouco, assim, ele fala de uma forma breve até sobre o apego, né? E se formos pensar nós temos vários tipos de apego, e um deles é o apego inseguro, né? O Bowlby, ele fala muito sobre a teoria do apego. Nós temos, né, o apego inseguro, o apego ansioso, e nesse caso, né, não se sentir, né, de confiar no outro é o apego inseguro, né, por histórias, né, que a pessoa tem, a própria, né, a criação, a forma dos pais de lidarem. Então, vem lá atrás, né, com as nossas figuras de apego, né, que deveriam ser um apego seguro, né, os pais, por exemplo. E, às vezes, no meio do caminho, acontecem coisas que aí a gente acaba levando, né? O jovem, ele traz muitas crenças, né? Eu achei nesse capítulo, né? Ele questionando muito o filósofo, né? Eu percebi ele muito, assim, questionador contrariando muito, principalmente nessa questão da confiança. Então eu tenho que confiar em todo mundo, mas não é bem isso, né? O que ele quis dizer. Acho que quando ele fala da confiança e garantia. Isso, a garantia. Eu acho que muitas vezes o que a Gi trouxe a gente quer uma garantia, né? De que eu não vou ser passada para trás, alguma coisa assim, né? Sim. Mas a confiança, ela é interna, né? É diferente, né? Achei. E assim, né, gente? É duro, né? Mas não existe garantia, né?
Isso. Não existe. E porque quando a gente fala em garantia, né, vem altas expectativas, né, no outro. Talvez até criar aquilo que o outro não seja, aquilo que ele não pode dar. Tem Mas isso também. você viu também aquilo que eu fiquei observando? Que ele dá o exemplo se a minha namorada está me traindo. Ah, é porque ela está atendendo o telefone. Ah, a voz dela é disso. Quer dizer, você joga essa desconfiança em tudo, né? Aí entra a lei da atração, aí então vai acontecer isso, né? Que eu tô fixando, né? Ela vai me trair, porque eu tô jogando isso, né? Eu começo a ver tudo, né? Então, é zero confiança, né? Começa a ver coisas que não existem, né? E normalmente pessoas que, né, com esse perfil, elas não são assim só em relacionamentos íntimos, né? É em tudo. É no trabalho, é com o filho, é com tudo, em qualquer relacionamento. Porque é um padrão, né? Eu não quero ser enganada, eu não posso ser enganada. E aí entram muitas crenças, né? De que pessoas não são boas, pessoas traem, que é uma defesa, que é uma defesa. Porque o que que pode acontecer se eu confiar demais, né? Mas aí o filósofo, no final, ele dá um checkmate, né? E aí é coragem, a gente precisa de coragem. Coragem para lidar com a incerteza. Porque quando ele fala, né, da garantia, na verdade a gente não tem garantia. E aí não ter garantia é lidar com a incerteza, com a dúvida, com o medo. Eu até grifei aqui, né, quando ele fala, né, que habilidade nós já temos, falta apenas a coragem. Tudo se resume à coragem. E aí isso pega, né? E quantas coisas, às vezes, enquanto eu grifava, ele eu fiquei pensando quantas coisas, às vezes, a gente deixa por falta, né, de fazer ou de falar. Ah, nossa, esse mundão aí, né? Por falta de coragem, né? Por medo. Mas se não der certo, né? É a perguntinha que vem, né? Nossa, mas se não der certo, E a pergunta do jovem é como criar coragem? como criar coragem? E quando entra isso aqui eu achei maravilhoso, a contribuição para os outros, né? É, 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 é uma mudança, não é, gente? Entender o mundo de uma outra forma, de quanto mais eu achei bonito aquele exemplo da forma que a mulher vai para pia lavar a louça. Por que que eles não me ajudam? Por que isso? Por que aquilo? Aí, se ela muda essa forma, eu vou lavar a louça porque é minha família, por quê? E coloca alegria, de repente toda a família está envolvida lá. E enquanto eu estou só na reclamação, porque eu não acho justo, né, o que estão fazendo, ou só o fato de eu estar aqui. Isso também é uma mudança que a gente fala assim, nossa, como que eu estou fazendo o meu trabalho aqui agora? É numa uma questão de estar querendo envolvimento de todos, mostrando a minha alegria, a minha satisfação, né? Ou só eu, né? Só eu. É o vitimismo, né? É uma das coisas que eu estou exatamente. trabalhando muito em mim, assim, né? Agora eu estou sendo vítima ou eu estou sendo algo, assim, que posso melhorar, né? Seja em qualquer lugar, né? É a mudança, acho que aí entra essa coragem de olhar
por uma pequena situação, né? Esse exemplo que ele dá da louça, né? De olhar para o mesmo recorte, mas aí se comportando de forma diferente. Porque, claro que nós temos aí, de novo, esse superpoder, né, de influenciar pessoas, de mudar o nosso ambiente. Nós temos. Análise do comportamento vai falar sobre isso, né? Se você quer mudanças, comece por você. Mude o seu comportamento, que você muda o entorno. A gente não precisa ir longe, né? Criar uma criança, um bebê. Se você criar esse bebê com muito negativismo, criar um bebê desde pequenininho, nossa, você não come direito, você não fala direito, nossa, você é péssimo na escola, você criar né, se pudesse fazer um experimento, né? De você criar um bebê desde lá do entendimento até uma fase adulta, com muita crítica, como que será esse adulto? Agora, se você cria, né, com não, claro, passando a mão, aquela coisa de tá tudo ok, mas aí entra o apego seguro, de você ter um olhar, né, amoroso, você muda também o ambiente, muda a estrutura cerebral dessa criança. Então, assim, nós somos responsáveis, sim, pelo nosso ambiente, pelo nosso local de trabalho, pelos nossos filhos, né? Não assumindo pelo outro. Claro que você também não adianta, você tem. Até quando a gente fala, às vezes, vamos ser assertivos. Às vezes você quer ser assertivo com alguém que não tem condição. Então, ok, você até pode tentar, né, fazer essa mudança. Mas não quer dizer que tenha uma garantia também. Mas que é possível, sim. E aí ele fala muito sobre isso, né? Na verdade, que não tem garantia, nada tem garantia. E lidar com a incerteza, né, gente? Como que vocês lidam com a incerteza? E aí, quando falo, né, de lidar com a incerteza, aí entra a aceitação, né? Até a aceitação de, caramba, não existe garantia, né? Não existe uma resposta. A aceitação, ela acaba permeando, né, a vida. Agora, não é fácil, não é um exercício fácil. Não sei vocês, mas trabalhar isso assim diariamente. Caramba, o que que eu posso mudar alguma coisa com isso? Não, isso não consigo. Eu vou tentar, né? Sim. E que E aí você, a Célia falando dessa situação, né, da mulher, talvez uma mãe, né, de família ali lavando a louça e começando a reclamar porque os outros não ajudam, né? Se a pessoa nessa situação sair desse ciclo de reclamação e pensar em expressar suas necessidades ali aos familiares, né? De repente, essa mulher já fez o almoço inteiro. Aí todo mundo comeu e foi assistir televisão e ela fica lavando a louça sozinha. Ela pode chegar e falar: Olha, eu já fiz o almoço todo, eu também gostaria muito de sentar depois do almoço e assistir TV com vocês. Então, o que que a gente pode fazer? Será que a gente pode assistir um pouco de TV e todo mundo ir para a cozinha, daqui a pouco arrumar? Né? Eu acho que a gente não pode radicalizar a aceitação. Ah, é assim, a minha sim, família é assim, não. A sim, gente tem que expressar, né, o que a gente precisa, o que a gente gostaria, negociar, né? Isso entra também, se pensar em relacionamentos horizontais, né? Tipo, a mulher não se sentir abaixo do esposo, né? E ter que servir toda a família. Então, tem várias coisas muito conectadas, né? Mas eu sim, pensei essa sim. questão, essa situação especial que acontecia na minha família, né? A minha mãe reclamava demais,
mas não comunicava, né, a necessidade dela de ajuda de uma forma assertiva. Então, assim, ela não precisava aceitar, minha família é assim, eu estou servindo, vou servir com alegria, né? Isso é até, você falou da Gabriela, eu lembrei da Poliana, né? Porque também tem o livro da Sim. Poliana, que aceitava tudo com alegria. Acho que também não é por aí. Eu acho que esse é o caminho perfeito mesmo, Gisele, porque se tem um incômodo, acho que o primeiro passo é tentar a mudança. Claro que nesse exemplo que ele deu, nesse recorte, foi a mudança de sair desse ciclo da ruminação. Nossa, ninguém me ajuda. Aí a pessoa vai, lava a louça, mas ali, ruminando, pé da vida. Nossa, ninguém me ajuda. Blá, 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 blá. A partir do momento que ela aceita, ok, né? Vou lavar essa louça aqui, ó. Mas o caminho, eu acho que mais saudável é o que você colocou, de falar sobre as suas necessidades, né? Dos acordos. Gente, vamos fazer um acordo. Eu cozinho hoje, quem lava a louça? Porque muitas pessoas têm dificuldade de pedir ajuda, né? Elas ficam ali ruminando, julgando, mas aí não entra para mudança de comportamento, que é partir para a ação. Vou pedir ajuda, vou falar do meu desconforto. Não vou lavar a louça hoje, gente. A louça é de vocês. Então, acho que quando ele fala é sair desse lugar da queixa, né? Ali de, nossa, eu estou aqui lavando essa louça, preciso mudar esse cenário. Um É exemplo bem interessante, simples, mas bem interessante. o interessante que a Gi trouxe também é quebrar uma crença, por exemplo, igual ela falou, ah, é porque é minha mãe e tal. Aí hoje eu me observo, se eu estou indo lá lavar a louça com raiva, falo, nossa, eu estou repetindo uma coisa que a minha mãe fazia, né? Aí eu consigo virar essa história, né? Falar, peraí, eu vou fazer diferente, então, né? Diz que a nossa ancestralidade suplica para que a gente quebre esses padrões, né? E a gente continua repetindo, né? Então, a gente tem que se observar uma coisa, às vezes a gente detestava em determinada pessoa, num pai, numa mãe, num irmão, seja lá o que for, e quando a gente se percebe, a gente está fazendo a mesma coisa, né? Incrível, né? É o próprio julgamento, né? Quando você julga demais alguém, né? Freud fala sobre isso, né? Quando você julga demais, aquela pessoa te incomoda demais. Isso diz mais de você do que da pessoa, né? Por que isso está te incomodando tanto? E quando você falou, né, Célia, esse exemplo, né, da família, de cortar, né, essas repetições aí, a importância que, assim, eu acho que a gente precisa o tempo inteiro, assim, da vigilância, né? O que que eu estou pensando, como que eu me porto. O exemplo que a Célia falou, estou aqui lavando a louça. O simples fato de lavar uma louça pode dizer muitas coisas. O simples fato de ajudar alguém, de observar os pensamentos. Caramba, por que que eu estou me sentindo desse jeito, né? Por que que eu estou me incomodando? Olhar para os desconfortos. Eu sempre falo, né? Se existe um desconforto, um mal-estar, é um sinalizador. E a gente não usa isso com frequência, a gente deixa passar. Ah, bota para baixo do tapete, deixa para lá, se distrai com outras coisas. Mas o desconforto, né, eu até brinco assim, santo desconforto que apareceu, porque é um sinalizador de que alguma coisa não está boa. Porque senão você entra num ciclo de ruminação ou de muita queixa, né? Reclama, 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 tá, e aí? Mas tá reclamando do que, na verdade, né? Porque a pessoa não percebe. Isso é perfeito também. Me lembro muito para onde está indo isso, né? É, Para onde está indo esse sentimento?
Exatamente, está indo para onde, né? E o que que ele está dizendo também, né? O que que ele está dizendo que a gente não está conseguindo enxergar? Hoje nós temos aí, nossa, quantos exemplos aí, né? Quantos transtornos, quantas pessoas adoecidas, né? O Brasil é o país com maior índice de pessoas ansiosas. O Brasil fica em primeiro lugar, segundo, né, informações da Organização Mundial da Saúde. Então, essa ansiedade, essa depressão que hoje, né, quantas pessoas dando fim na vida por não conseguirem dar conta. E aí, claro, entra a medicação, entra, né, todo um processo para tentar buscar ajuda, mas ao mesmo tempo, o que essa ansiedade, eu acho que são questionamentos, né? Essa tristeza, essa não vontade, né, de viver, está dizendo o quê? Porque aí, principalmente na depressão, eu vejo muito isso, né? Tem uma dialética, e pessoas que pensam em dar fim na vida e ao mesmo tempo têm uma vontade imensa de viver. Então, é olhar para a dor. Ah, é difícil olhar para aquilo que dói. Porque nós temos tantas distrações, né, gente? Temos aí muitas distrações. Hoje a vida nos distrai o tempo inteiro, o tempo inteiro. E aí entra as práticas de mindfulness, né? O autoconhecimento, é buscar realmente esse olhar para si, porque a gente fica muito para o lado de fora, olhando para fora, né? E é um processo difícil, não é um processo fácil. Né, gente? Esse Não é fácil. capítulo, esse capítulo é muito reflexivo, né? Ele e principalmente, né, essa parte aqui de garantir confiança, eu acho que fala muito, muito, muito mesmo, né? Eu grifei também, né, quando, voltando até um pouco sobre relacionamento, né? O que que você vai fazer, né, com a desconfiança? Que tipo, até o que a Célia mencionou, que tipo de relacionamento vai sair daí? Se você já entra para uma relação desconfiada. Então, eu acho que é um questionamento interno. Caramba, né? O que que eu estou fazendo? Eu grifei também aonde ele fala, né, o filósofo, né? A forma, aí ele vai falar sobre a psicologia adleriana, que é simples. Neste momento, você está pensando. Se eu tivesse confiança incondicional em alguém, seria passado para trás. Mas não é você quem decide que será ou não passado para trás. Essa tarefa do outro, como a gente mencionou, né, anteriormente. E aí, o que que eu devo fazer, né? Vou dar isto a ele se ele não me passar para trás. Está vivendo um relacionamento baseado em garantias e condições. Então, é o tempo inteiro, né? Nos relacionamentos, a gente busca garantias, garantias o tempo inteiro. E isso é para tudo. E eu acho que isso é um despertar, né? Porque enquanto ficamos agarrados nas garantias, a gente não vive também a relação. É ilusório, né? É ilusório. É, E exatamente. me deu a impressão, assim, na interpretação aí do que o filósofo falou, que se a gente está num relacionamento que a gente confia no outro, a pessoa percebe isso. E se a gente desconfia, o outro também percebe. E que a disposição do outro vai ser mais de ser leal com você, se você confia, do que se você desconfiar. Eu tive essa
impressão, essa Sim, sim. interpretação ali de um trecho que ele falou, sabe? Faz algum É, sentido, né? faz sentido, porque quando você demonstra para o outro confiança no outro, mas você também está demonstrando autoconfiança, né? De que você está Uhum. ali bancando aquela relação e que você está aberto. Então, o outro te vê de uma forma também, caramba, essa pessoa está disposta. Claro que se formos pensar nos valores, né? Se você está com uma pessoa que é baseada nos valores, né? Por exemplo, uma pessoa baseada num valor, não sei, o que que a gente pode usar nesse caso de sinceridade, Acho que bom caráter mesmo, né? né? Como, Cláudia? Quando a pessoa tem bom caráter mesmo, né? Porque quando é mau Sim. caráter não tem jeito. Pois é. Então, assim, aí o valor tem que ser baseado no seu ali. Você vai passar também essa confiança para o outro. E a gente pode até inverter. Imagina você se relacionar com uma pessoa que está disposta, que você percebe, né? Autoconfiança na relação. A gente nem precisa pensar em relacionamento amoroso, a gente pode até pensar numa sociedade, numa parceria. Você percebe, você consegue fazer uma leitura se a pessoa, o que que ela está disposta ou não. Claro que a gente se engana às vezes, né, gente? Às vezes a gente se engana. Mas, infelizmente, aí é o jogo, né? A vida é um tabuleiro de xadrez, né, gente? A gente vai para cá, vai para lá, anda duas casas, anda uma casa depois, e aí é coragem de jogar. Uma vez eu Mas as ouvi pessoas dão sinais, né? As pessoas dão sinais. uma coisa que também, por exemplo, se eu vou dar uma festa, aí tá lá, nossa, eu tenho que chamar a Maria. Nossa, mas eu não sei lá, mas ela faz parte do grupo. Aí eu convido pelo social, né? Mas não é um sentimento. Na hora que a Maria recebe o convite, nossa, mas eu vou ter que ir. Ela sente esse campo de vibração, né? E aí ela também talvez vai pelo social, né? Então, essa questão foi o negócio da cozinha também. Quando nossa, eu vou chamar a Maria, que alegria ter. Ela sente esse campo, né? Então, o que eu estou tentando dizer? Às vezes a gente tem que primeiro conectar com a gente e falar, eu estou fazendo isso com amor, eu estou chamando a pessoa com amor, aí vai tudo fluir. Mas se for fazer por obrigação, pelo social, não vai. E aí precisa ter coragem de assumir e dizer, não quero convidar a Maria, Isso, né? isso. Porque não precisamos também, né, usar o deveria, né? Ah, eu deveria chamar pelo social. Ah, eu deveria ser assim. Aí é bancar. Não quero que Maria participe desse evento. De bancar, né, gente? Aí entra muita coragem, né? É. A gente vai Primeiro é de na casa da reconhecer. sogra por obrigação. Sogra não, pode ser, cara, qualquer Sim. um, da irmã, qualquer um, né? Tudo por obrigação. Aí quando você começa a se observar, fala, mas eu quero ser autêntica comigo, né? E aí também eu acho que, dependendo da situação, é buscar o caminho do meio, né? Nós não precisamos também sermos preto no branco, né? 8 ou 80. Acho que a gente pode tentar buscar aí um caminho Aí no para caso, sair também do e radicalismo, aí, né? aí no caso, tipo assim,
eu senti que eu estou indo mais pelo social, mas eu estou atenta no que eu estou fazendo, é isso? Seria? É isso, é isso. Ah, legal. Claro que aí você precisa ficar atenta nos teus valores, né? Vamos supor, você vai para um exemplo que essa Maria foi uma pessoa que tem um valor que você não admite, que fez algo muito, né, inaceitável. Aí é uma decisão, não, mas eu vou consciente que eu preciso estar vigilante, essa pessoa aí, né, mas eu vou. Mas aí você Sim, iria por outros aspectos, porque sei lá, de repente você vai porque você vai acompanhada de uma pessoa que faz sentido para você, ou você vai para acompanhar. E aí depende muito do contexto, né? sim, sim, Porque você pode sim, né, fazer coisas. A vida não é também fugir só, fazer só sim, aquilo que nos agrada, né? É sim, sim, olhar para o desconforto, mas aí entra a atenção plena. sim, Ok, estou aqui desconfortável. E aí olhar para o sim, desconforto e mesmo assim seguir. sim, Não é fugir, né, né, dessas armadilhas aí, né, da vida. Que são muitas, né, gente? sim. Muitas. Agora, aí tem tem outro capítulo, né, que ele fala, que até a Célia mencionou, né, a essência do trabalho e a contribuição para o bem comum, né? E isso me fez lembrar até um pouco da gente aqui, né, no grupo, né, o quanto isso, né, às vezes nós estamos lendo esse livro, mas o fato de comentar para alguém, às vezes de uma forma até assim, né, sem interesse, o livro X, aí a pessoa lê, ela vai repassar o quanto um único comportamento pode mudar, né, a vida das pessoas. Às vezes uma publicação, você indica lá, livro X, você bota uma citação do livro, a pessoa se interessa. E aí a pessoa está disposta, né, a conhecer, a participar. Então, assim, um encontro nosso, ele pode sim ter grandes significados, né? Até ele fala, né, o jovem sobre dinheiro, sobre ter ganhos, mas nem tudo precisa, né, ter dinheiro, ter ganhos financeiros envolvidos. O ganho é outro, né? Porque quando se vem, né, se fala a palavra trabalho, trabalho barra dinheiro, barra produção. Não, trabalho também é doação. Viajei demais, gente, ou não? De jeito nenhum. Aquela questão de chegar no topo da pirâmide, você pode, em autoconhecimento, em, sei lá, em bondade, tudo, você pode, como diz, querer mais iate, mais isso ou aquilo, ou fazer o caminho de volta e buscar mais pessoas, né? Tipo, É, eu já cheguei lá, agora eu volto e mostro esse caminho para mais pessoas, né? é sobre pertencimento, né? Acho que, na verdade, acho que todo o caminho, não sei, né? Aí é todo, eu acho que também estou radicalizando, mas a grande maioria das pessoas, eu acho que nós, como pessoas, buscamos esse pertencimento, né? Desde criancinhas, né? Buscamos aceitação, buscamos, né, o amor, né, das pessoas. Eu acho que o pertencimento faz isso, né? Quando falamos de conexão, quando falamos de identificação. Mas é de dentro para fora, né? Porque você pode, sim, ser uma pessoa super envolvida com várias ações sociais, muitos amigos e se sentir muito só. Quantas pessoas, né, casadas se queixam? Nossa, eu estou casada há 20 anos com uma pessoa, 30 anos e me sinto muito solitária.
Então, companhia também não quer dizer conexão, né? Caraca, essa Uma foi coisa leva a outra, profunda. né, gente? Essa foi muito profunda. E uma coisa leva a outra, né? E aí é sempre o questionamento, né? O que que estamos buscando no outro, né? Porque também tem uma outra questão, né? E aí vai depender de uma questão individual, mas algumas pessoas nunca também estão satisfeitas, né? Principalmente em relacionamentos. Ninguém é bom o suficiente. Não é a pessoa perfeita. Eu tenho visto isso muito hoje no consultório, com mulheres jovens, mais jovens, né, do que eu. Mulheres bem-sucedidas, né, assim, financeiramente, intelectualmente. Então, tem um nível de exigência aonde ninguém é bom. É como se tivesse que cumprir um check, né? E sinto dizer, né? A gente nunca vai encontrar alguém para Nunca vai. fechar totalmente esse check. Não vai. Aí entra aceitação e flexibilidade. Isso eu posso, né? Caramba, isso aqui eu posso tolerar, né? Poxa, isso aqui eu. Isso pode ser que, né, eu consiga. Claro, tem outras coisas que não, que aí você fala, caramba, isso aqui é inaceitável. Mas é importante perceber, né? Às vezes você, né, pessoas, não sei, né? Vou usar um exemplo bem tosco, mas sei lá, uma pessoa que se separou, sei lá, 6 vezes. Ah, casei 6 vezes. É importante olhar para esses relacionamentos, né? Uma timeline aí, desde a primeira relação, o que que vem acontecendo aí? Que repetição é essa? Porque pode ser um buraco sem fundo, né? Aquela pessoa altamente crítica, né? Os amigos não são bons, o trabalho não é bom, o chefe é ruim, meus filhos são os ingratos, a minha sogra é uma insuportável, nossa, meu marido não serve para nada. Epa, alguma coisa errada aí, né? Ninguém é bom. Ah, eu vejo até no consultório, né, gente? Às vezes, paciente, quando chega com um discurso de, nossa, você é a 10ª psicóloga, chega a me dar um calafrio, assim, na nuca. Eu vou ser a 11ª, né? O paciente que fala, nossa, eu já passei por 8 psiquiatras, são todos uns incompetentes. Ninguém é bom, ninguém é bom. Então, é o tal do buraco sem fundo. E isso é importante a gente também olhar para se a gente não repete isso, né? Nada tá bom, nada. A pessoa indica às vezes um filme super empolgada e você, nossa, nada a ver esse filme. Poxa, mas para a pessoa foi importante. Diz sobre ela, né? Alguma coisa ela pegou. E a gente vai lá e invalida. Nossa, não sei o que que você viu nesse filme. Mas olha que Gente. tem gente que tá mal consigo mesma e quer deixar os outros mal junto, né? Tem isso. Às vezes ela tem Tem. insatisfações, desconfortos com ela e ela quer externalizar aquilo com motivos alheios a ela, né? Isso. É. Usar a E frase aí, aqui, né, Gi? É a tarefa do outro, né? Eu tô entrando, né? é. E aí a É, importância, né? Até que a por Viviane isso, falou, né? Tem o desconforto, você precisa olhar para eles, né? é, Não ficar arrumando artifícios para lidar com esse desconforto, né? De forma a lançar isso sobre outras pessoas, né? De alguma Uhum, forma. verdade. e até de identificar, até esse exemplo que você deu, né, Gisele, a gente saber identificar quando o outro está ali, né, tentando te botar num buraco, de você olhar, epa, que movimento é esse, né? Isso aí, esse movimento aí é seu, bonita, né?
E aí sim, aí é nesse momento que a gente tem que vestir algumas armaduras, sim, né? Algumas armaduras são importantes para a gente realmente saber. Caramba, isso aqui não é meu de jeito nenhum. Mas se você está fragilizada, né? Se você não se conhece, nossa, você entra com Uhum. muita facilidade. Porque é aquilo, né? É o canto da sereia. Algumas pessoas, elas têm o poder, né? De jogar esse canto da sereia e de te influenciar, se você não estiver atenta. Aquela pessoa, né? Com aquela fala mansa, aquele discurso, mas de uma forma para te botar num buraco ou até para te influenciar para algo que você não gostaria de fazer. É, gente. E mais? Separação de tarefas, né? Temos que separar. Sim, Separação de tarefas, né? Às vezes é isso alguma aí. pessoa vem com uma demanda que quer envolver a gente tem que pensar, não, isso não é tarefa minha. E aí entra toda essa dinâmica do livro, né? De dizer não para aquilo que não faz sentido. Por que que eu vou agradar o outro? Por que essa necessidade, né, de querer sempre agradar o outro e a gente se negligenciando? Eu vejo muito isso nesse livro, né? A gente passa uma vida, principalmente, tem uma questão cultural, né? Do feminino, da mulher, de servir, né? Nossas mães, avós. O que que foi ensinado? Mulher é para cuidar da casa, cozinhar e cuidar de marido e filho. E isso traz até hoje. Você entra numa loja de brinquedos, né? Você vê claramente vassourinha, ferro de passar, pia, lavar roupa, né? Você vai na seção de meninos, você não vê uma vassourinha azul, um ferro de passar azul, porque você vê o ferro de passar rosa, né? Por que não ter um ferro de passar roupa com uma cor, né? Qualquer? Então, assim, é sutil, mas isso ainda tem raízes aí muito fortes, né, gente? Então, ser mulher é um desafio. Quem mais, gente? Estamos aonde? Aqui, né, eu grifei aqui sobre pertencimento, que falamos, né? E aí, né, será que alguém. Aí o jovem pergunta, né? Será que alguém alcança a sensação de pertencimento apenas vendo os outros como companheiros e tendo confiança neles? E aí o filósofo diz: claro que não basta ter confiança nos outros e autoaceitação para alcançar a sensação de comunidade. É neste ponto que o terceiro conceito-chave, contribuição para os outros, se faz necessário. E aí ele vai perguntar, né, o que que é essa contribuição para os outros, né? Aí ele vai falar que a contribuição não necessariamente se implica no autossacrifício. Porque aí também uma pegadinha, é uma armadilha. O autossacrifício, a terapia de esquemas vai falar, né? Principalmente profissionais de saúde, tem pesquisas, né? Eu tenho esse esquema do autossacrifício, uma coisa que eu trabalho muito na minha terapia. E principalmente os profissionais de saúde, eles têm esse esquema de autossacrifício, né? O que que é o autossacrifício, né? Eu estou sempre ali pelo outro, eu deixo as minhas necessidades e eu sempre me deixo em segundo plano. Ah, mas eu vou, né? Vamos supor uma agenda muito cheia naquele dia. Aí aparece alguém com uma emergência. Não, eu vou dar um jeito, eu vou desmarcar o meu médico que eu tinha, mas eu vou atender essa pessoa. É o salvador, né? E é uma armadilha.
porque a urgência, a pressa é do outro. Não que não possamos ser caridosos, né, compassivos com o outro, mas a gente precisa avaliar. Tudo vai depender do contexto, né? Tudo é o contexto, gente. E aí é observação o tempo inteiro. Por isso as práticas de mindfulness são tão importantes, né? Sempre nos conectar para o momento. Tá, mas e agora? Né? Onde eu tô? Peraí, deixa eu colocar meus pés aqui no chão, deixa eu parar uns instantes. Ontem eu até estava conversando com uma paciente sobre a DBT trabalha muito com mindfulness, né? Que é a terapia comportamental dialética. E aí tem uma prática que é a stop, né? Que é mindfulness total, né? Stop é principalmente em situações de grande impulsividade, tomada de decisões, ou de um desconforto intenso, é de você congelar, de parar tudo que você está fazendo, e aí olhar para o desconforto, dar nome para esse desconforto, respirar, e aí depois que você, né, para, observa, dá nome, e aí sim você decide o que fazer. Isso, sim, é uma preciosidade. Quando você se permite, calma aí, eu vou parar. Vou parar alguns segundos, um minuto. Deixa eu identificar aqui o que está acontecendo comigo. E agora? Ah, vou lá e vou brigar. Mas é uma briga consciente, porque você não é levado pela impulsividade. Não, essa prática, né, não quer dizer que você não deva fazer, não é. Eu paro, identifico, opa, eu vou lá e faço. Isso é bem bacana. E aí, gente? Eu acho que é isso. Já são 10h15, Vivi. E eu acho que é isso, né, gente? Uhum. Eu até marquei aqui Na verdade, acho que isso aqui é um lembrete, né? Ele fala sobre a mudança, o filósofo, na página 226, acho que até já passou, mas eu grifei, porque as pessoas, é uma afirmação, né? Porque as pessoas podem mudar, não importa a idade. Ah, eu Isso adorei isso, para mim. não existe tempo, não existe hora, não existe os porquês, né? Existe sim, luz no fim do túnel. Mas e quando ele fala que, em outras palavras, se começasse a estudar aos 40, levaria 20 anos e só compreenderia bem aos 60, né? Falei, nossa, onde que eu estou aqui, meu Deus, né? Mas aí ele foi suave aqui no final. As pessoas podem mudar, não importa a idade, né? Não importa, não importa. Porque aí tem uma questão, né, do se, né? Ah, se eu começar agora, e se... Gente, o se, o tempo passa. Uhum. Gente, vamos tirar uma fotinho. Será que Cláudia e Márcia conseguem abrir a câmera que está fechada? Para a gente tirar uma fotinho? Sim, tô horrorosa, por isso que eu não liguei. E Eu aqui, olha também. aqui. Gente, tô com a cara toda amassada. Eu Márcia, também tô rindo. ó, vou printar aqui, tá, gente? Vamos ver se eu consigo aqui. Quem quiser printar também. Ih, peraí que deu alguma coisa aqui. Não tá indo. Por que que não tá indo? Será que é por causa do Zoom que não dá para printar? Alguém consegue aí? Não tô conseguindo, não. Não tá deixando? Não tá deixando. Para mim não Que- aparecem todos.
Não sei como é que faz para aparecer todos. Que engraçado, né? Eu também não Pra mim sei. também não aparece todo mundo, é porque eu tô no celular. Tipo, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, tá aqui aparecendo, sim. Somos em O meu 7? aparece, só que ele não tá deixando eu printar. Não sei, gente. Acho que é alguma coisa do Zoom. Eu vou Aí, printar e mando lá no grupo. tá, ótimo. Vamos lá, 1, 2, 3 e X. Isso. Eu Pronto. consegui printar também. Aí Aí, eu Também marco consegui. vocês lá. tá bom. Obrigada Gente, por tudo, obrigada, gente. foi ótimo. Um Beijo. beijo, Boa semana obrigada, para vocês. gente. Obrigada. Eu vou ver se eu Obrigada, tchau, tchau. vou mandar o Até a livro lá de próxima. aceitação radical que eu mencionei. Eu vou ver se eu mando o questionário também de valores, se vocês, por Obrigada. curiosidade, quiserem Legal. fazer. É bacana, esse questionário é bem legal. Obrigada. Tchau, Um tchau beijo, Tchau. gente. para Um bom vocês. sábado para vocês. Vocês também.